Bem, mas a partir desses princípios, então, da rede, a gente tem que entender algumas outras coisinhas ainda. Então, olha só. É no cyberespaço que a gente consome, inclusive, as mídias sociais das mais diferentes, das mais diversas, enfim. Desde blogs onde a gente relata coisas da nossa vida, wikis, né, as Wikipédias, por exemplo, onde a gente consegue encontrar informações que precisamos, as redes sociais, onde interagimos uns com os outros, e vou ser bem sincero aqui, acho que cada vez menos a gente interage de fato uns com os outros. Me parece que a gente passa cada vez mais tempo consumindo vídeos, e outros conteúdos em que a gente apenas rola o feed, ao invés de fato, a gente estar conversando com amigos nessas redes. Bem, essa é uma impressão minha, vocês que entendam no dia a dia de vocês. Mas a gente faz upload, download de arquivos dos mais diversos, imagens, textos, enfim. é, a gente consegue jogar em conjunto. Eu posso estar em um lugar, ter um amigo em outro país e nós dois estamos jogando ao mesmo tempo, seja qual jogo for. E bem, nesse conjunto, a gente compartilha informações, a gente cria conteúdos. Como um todo, as mídias sociais permitem que a gente haja de uma forma colaborativa. Tem jogos onde a gente consegue criar mapas, a gente consegue em redes sociais interagir, fazer postagens uns com os outros, a gente consegue difundir conhecimentos que nós temos, seja onde for. Descobri recentemente, gente, olha que doideira, que no jogo Minecraft, inclusive, há um servidor onde foram feitos uploads de arquivos, de notícias, de livros e outros, que são censurados em alguns países onde não há democracias. E os jogadores que entram no jogo podem simplesmente entrar no server para se informar a partir dali. Olha que doideira, gente. Bem, mas a gente falou desse conjunto de espaços que a gente consegue interagir. Eu quero que fique claro, isso tudo envolve o conceito central do Levi, que é a cybercultura, né? E falando de cybercultura, antes de explicar melhor esse conceito, eu quero voltar a uma coisinha que eu poderia ter dito antes, mas acabei pulando, tá? A ideia de que existem nativos digitais e imigrantes digitais. As pessoas mais velhas, vocês já devem ter reparado que elas têm uma dificuldade maior de interagir com algumas coisas. Elas muitas vezes perguntam, tipo, ah, filho, como é que eu entro no meu e-mail? Daí tu diz, é com a tua senha. Daí eles dizem, bem, mas que senha, né? Ou então, como é que eu abro o aplicativo do banco aqui? E vocês muitas vezes pensam, nossa, mas isso é coisa tão simples, como não consegue? Mas considerem que essas pessoas cresceram sem esse acesso à internet, enquanto vocês cresceram com a internet 3.0 à disposição de vocês. O que eu quero dizer com isso é que os imigrantes digitais são aqueles que entraram no meio digital. Eles não estavam, mas entraram. Os nativos digitais, eles nasceram e cresceram com a internet à sua disposição. Mas seja como for, esses grupos de pessoas, nativas ou imigrantes, aprenderam formas de sociabilização em que a gente tem uma forma muito típica no meio digital, né? É, vou dar um exemplo aqui para vocês. Tinha uma época, e eu acredito que ainda hoje seja mais ou menos assim, que quando tu seguia alguém, mas tu não era assim tão best da pessoa, e talvez tu queria até mostrar uma segunda intenção, tu fazia o quê? Tu curtia os stories dessa pessoa, né? Tem um conjunto de coisas, por exemplo, se eu tirei foto com uma pessoa e ela não quer que eu poste essa foto, eu tenho que de alguma forma ocultar a cara dessa pessoa, coloco um emoji em cima, sei lá. Se ela permitir, ao menos que dê a entender que tem um corpo dela ali, né? Bem, vocês conseguem visualizar que isso são coisas que não existem no meio físico, na verdade? Se eu quero dar em cima de uma pessoa, eu não vou no dia a dia curtir algo dela. Eu vou de alguma forma
conversar com ela. Vou dizer, olha que bonita que tu tá hoje, gostei da tua roupa. Pô, legal isso que tu fez agora. Essa sociabilidade não é uma sociabilidade que talvez ela responda, talvez não, ela vai dizer, ah, obrigado, por mais estranho que seja, né? Então, a cybercultura é um conjunto de sociabilidade que é típica da internet, tá? Isso inclui os próprios imigrantes digitais. Afinal, quando eles vão lá e colocam, tipo, nossa, tadinho desse gatinho, quando é um vídeo de IA, sei lá, né? É, que pena. Não fa... o povo não faz nada, né, minha netinha? Beijos, a tia tá doente. Enfim, esse tipo de mensagem é um tipo de mensagem que, por mais estranho que pareça para nós, nativos digitais, é algo comum para os imigrantes digitais no meio, no cyberespaço, tá? Então, a cybercultura, ela é típica, ela é um jeito, um conjunto de relações, de práticas, de atitudes específicos do meio digital, tá? É, então, só para a gente lembrar algumas coisas, tá? Essa sociedade em rede que está localizada no ciberespaço, que tem interações típicas da cybercultura nas mídias sociais, tá? É um grupo que envolve interconexão, que envolve comunidades virtuais, que envolve uma inteligência coletiva, afinal, compartilha uma informação, outra pessoa já pode estar criticando a minha informação, dizendo que o meu argumento não faz sentido, e construir uma nova teoria a partir disso, né? Isso tudo, gente, dialoga, tá? Com muitas vezes um conjunto de suportes de links que permitem que a gente construa vários caminhos de conhecimento, caminhos de leitura. Só para a gente ter uma noção, no passado lá atrás, quando a gente, vamos dizer assim, lia um autor, um livro, essa informação que ele trazia ali era única, e aquilo ali era uma verdade propriamente dita. Eu não quero dizer que autores, especialmente acadêmicos, não tenham validade. Eles têm sim, mas eu, por exemplo, posso pesquisar na internet sobre uma informação que esse autor citou e eu queria saber mais. E eu vou a partir dali, eu entro num link que me leva para outro e eu chego num outro lugar e consigo, inclusive, organizar uma própria pesquisa em cima daquela pesquisa, tá? Bem, então olha só. O meio digital ainda nos traz esse conjunto de fundamentos, alguns bons, alguns ruins. Eu falei para vocês da inteligência coletiva e eu quero comentar rapidamente sobre ela. Então, ela é esse conjunto de formas de pensar, de compartilhar conhecimentos, né, que envolvem em algum grau os recursos digitais. Hoje a gente tem cada vez mais dependido, né, das inteligências artificiais, tá? E e eu diria que isso tem sido um pouco problemático, porque as pessoas não estão sabendo utilizar desse compartilhamento de conhecimentos e elas estão dependendo cada vez mais de respostas pré-prontas que elas encontram na internet, tá? Bem, mas olha só, a gente tem ainda a cibernética, tá? Que é uma espécie de área de conhecimento que envolve o controle e a comunicação o controle dessa comunicação de máquinas com seres vivos, com grupos sociais, tá? Então, é uma forma específica de interagir no meio digital, tá? É, além disso, nesse contexto se desenvolve também a ideia de ética hacker, que não é essencialmente invadir dispositivos por invadir e, enfim, avacalhar, termos antigos, mas enfim, talvez seja melhor para esse contexto, com a vida de uma pessoa, tá? Então, assim, a ética hacker aqui, ela serve como um fundamento no sentido de que a gente tem profissionais que eles sabem lidar com a defesa de softwares, que elas trazem informações para dentro de códigos abertos, tá? E de alguma forma elas agem justamente para contrapor a invasão desmedida de dados privados, tá? Então aqui a gente tem um movimento para literalmente trazer conhecimentos e informações importantes para a humanidade que estão em códigos fechados para códigos abertos. E, ao mesmo tempo, garantir com que o conhecimento, digamos assim, digital, se difunda. Tá? É aqui também que a gente tem o cyberativismo, e a ética hacker talvez seja uma espécie de cyberativismo, mas em que a gente tem movimentos organizados específicos através da internet. Só para a gente ter uma noção, gente, muito do movimento da Primavera Árabe, que começou ali entre
2011, 12, por aí, e se difundiu ao longo do tempo, gerou até a Guerra Civil Síria, que está aí até hoje em dia, é, foi possível apenas porque em redes sociais as pessoas marcaram protestos, as pessoas criaram grupos de comunicação, grupos de difusão de informação. Então, cyberativismo tem sido essencial. Há quem diga que, inclusive, uma quarta onda do feminismo se organiza no meio digital, tá? E ainda a cyberarte, né, que são artes feitas digitalmente, desde desenhos animados até é, desenhos não animados, mas enfim, artes desenhadas. É, tem, como vou dizer, faltou o termo agora, mas aquele conjunto de fanfics, por exemplo, que são disponibilizadas em blogs, que é, tipo Wattpad, enfim, que a gente consegue ler, né? Isso é a cyberarte, não é a arte de IA, tá? Mas em contrapartida, neste meio digital, a gente vai ter cada vez mais alguns desses problemas. Isto é, a dependência das tecnologias. Gente, é muito difícil, especialmente para as pessoas mais jovens que cresceram com esses meios digitais, largar eles, aprender a estar offline, aprender que nem tudo é sobre estar o tempo inteiro mexendo em rede social ou em joguinho. Né? E eu sei que talvez alguns que estejam vendo esse vídeo se reconheçam nessa dependência. E, gente, isso é sério. É sério, porque essa dependência acaba com o nosso tempo para outras coisas. Essa dependência acaba com a nossa criatividade, inclusive. Tá? Também há cada vez mais formas de controle, de vigilância, com empresas que estão totalmente alinhadas ao que os nossos dados estão ou melhor, vamos reformular essa frase. Empresas que alinham os conteúdos aos nossos dados, melhor assim, né? Então, de alguma forma, elas controlam o que a gente consome. E muitas vezes fala-se que, para evitar inclusive a desinformação, que é o próximo tópico, porque fake news é algo cada vez mais problemático hoje em dia, tá? É, seja preciso medidas estatais, né? Mas ao mesmo tempo, que medidas são essas e até que ponto vai o controle da desinformação e até que ponto vai a invasão da nossa privacidade? Afinal, há denúncias, inclusive, tem um filme sobre isso, sobre o Edward Snowden, em que o governo, o Estado dos Estados Unidos, invadia dispositivos desligados para ter acesso a informações pessoais dos seus cidadãos, tá? Então, será que a gente quer isso mesmo? Mas também, gente, essa dependência, esse controle, a desinformação se vinculam também ao discurso de ódio cada vez mais presente, com perfis falsos muitas vezes, e também ao isolamento, pessoas que sentem uma sobrecarga no meio digital por estarem sempre online, mas ao mesmo tempo elas não vão até os seus amigos, né, até os seus namorados, enfim, elas não têm um contato físico com as pessoas. Isso é um grande problema, tá? Só para a gente ter uma noção, gente, é em meio a esse conjunto de difusão de meios digitais, enfim, que a gente vai ter, inclusive, a difusão de uma espécie de cultura cyberpunk, tá? Que imagina um futuro com muita tecnologia, mas ao mesmo tempo pouco aproveitado para o bem-estar da sociedade. E que a gente acaba dependendo disso, e a gente acaba muitas vezes conectados, pessoas com a visão integrada em inteligências artificiais, em realidade aumentada, em realidade virtual, enfim, tudo isso acaba se misturando no dia a dia. E daí a gente vai ter filmes, livros e filmes como Blade Runner, a gente vai ter jogos como Cyberpunk, né? Então, será que o futuro realmente é este que essas obras nos reservam, em que nossos corpos estão vinculados diretamente com as tecnologias digitais, seja para aumentar a nossa qualidade de vida ou para de alguma forma supostamente aumentar, mas na prática reduzir o quanto a gente consegue fazer no nosso dia a dia? Bem, deixo reflexão para vocês. A gente fica por aqui então hoje, tá? E espero que essa aula sobre cybercultura e o meio digital como um todo esteja claro para vocês. Então, até uma próxima, gente. Falou!